hoje a gente não tem como falar de tributação em gênero sem falar de raça também. Por quê? Porque as mulheres, elas são muito afetadas pela tributação, mas quem é mais afetada pela tributação não são as mulheres brancas, são as mulheres negras, né? Então, dos 10% mais pobres da população brasileira, dos 10% mais pobres, cerca de 42% é formado por mulheres negras. Então, vejam, dos 10% mais pobres, quase metade é de mulheres negras. Então, as mulheres negras, elas representam a maior parte, né, dessas pessoas mais pobres e teriam a maior repercussão dessa tributação sobre o consumo. A tributação brasileira, ela é muito mais sobre o consumo, ela repercute mais. E aí, a gente tem a tributação sobre o consumo, a tributação sobre produtos femininos, que é muito maior do que sobre produtos masculinos. Só para vocês terem uma ideia, eu vou falar aqui, essencialmente, não são produtos efetivamente femininos, mas são produtos voltados para os deveres de cuidado. E deveres de cuidado ainda são de responsabilidade feminina. Então, por exemplo, protetor de mamilo para amamentação, é feminino, né? Tem uma tributação de cerca de 33%, enquanto que um preservativo tem uma tributação de 9,25%. Então, para vocês terem ideia. Os anticoncepcionais têm uma tributação de cerca de 30%. O DIU de cobre, por exemplo, 32%. E aí eu não vou falar sobre o que é mais essencial, o que é menos, mas, por exemplo, o Viagra tem tributação de 18% e já teve aí algumas isenções, algumas políticas desoneradoras, né, nos últimos tempos. Além disso, lá na parte de bomba, tem o setor de bombas lá no IPI, né? Nas bombas tem lá bomba para amamentação, que é o coletor lá de leite materno. A bomba para amamentação está em cerca de 27,25%, enquanto que a bomba para roda, né, para pneu de carro, está em 9,25%. Então, isso aqui são alguns exemplos, né, de produtos que são mais tributados, no caso de produtos voltados para deveres de cuidado e produtos essencialmente femininos, né? Então, além disso, eu não posso deixar de mencionar na questão da essencialidade, já que a gente tem uma tributação, no caso do IPI, que se volta para a essencialidade do produto, a gente tem, né, quem é que define essa essencialidade? A gente tem ali, como eu falei, por exemplo, não vou entrar no que é mais essencial, mas o preservativo, que tem política de distribuição de preservativo e tem a tributação de 9%, né, cerca de 9%. Enquanto que um absorvente menstrual, que é essencial, eu digo, a gente não vive sem, né? Não tem como escolher, não tem como optar, exceto, né, uma mulher mais abastada, você tem ali a injeção, tem alguns métodos, mas a gente não tem, é algo natural, né? Inerente ao nosso corpo, à nossa biota. O absorvente menstrual está aqui, ó, em cerca de 27,25%. Então, o coletor menstrual, 33%. Então, veja só, o que justifica uma tributação de algo que é essencial à nossa biota, à nossa higiene, né? Em cerca de 30%, enquanto que outros produtos masculinos têm uma tributação menor.